Voltando, gente, que meu celular deu uma travadinha. Então, como eu estava falando para vocês, o mago é essa consciência, né? A voz que dá o comando para as coisas serem criadas. E aí a gente teve a criação do universo como a gente conhece hoje, por isso que eu já quero introduzir para vocês a noção da mandala, dos eixos da mandala, porque basicamente é como o nosso universo se organiza, como essas energias estão à nossa disposição, né? Como elas nos servem e como a gente vai aprender a manipular, tal qual o mago, essas energias. Outra coisa que eu também quero já dar ali uma leve introdução para vocês é a questão tanto dos 4 elementos quanto das polaridades. Vocês vão ver que depois que quando a gente vê os signos, as casas, tem uma categorização, né? Os signos são divididos em 4 elementos, então você tem signos de fogo, de ar, de terra, de água, você tem também a polaridade dos signos, se é feminino ou se é masculino, porque essa é justamente a dualidade do cosmos, né? É o direcionamento de energia, se essa energia está vindo para dentro ou se ela está sendo posta para fora. E ali no mago, se você prestar atenção, você tem essas ferramentas que estão à disposição dele, justamente para ele poder criar na matéria. Então aqui você tem os bastões, né, que é justamente um naipe de paus, que representa o fogo. Você tem o naipe de copas, que representa a água, então essa taça aqui é o naipe de copas. Você tem a espada, que é o naipe de espadas, que representa o ar. E você tem o naipe de ouros, que é essa moeda que representa a terra, que é tudo aquilo que tem forma física definida. Então você pensa, quando o mago ele quer manifestar e ele tem o naipe do fogo, que é a vontade, o naipe da água, que é as emoções, o naipe do ouro, que é a matéria, é as ferramentas práticas, e ele tem o naipe da espada, que é o ar, que é justamente os pensamentos, e ele consegue alinhar esses 4 elementos, você pode ter certeza que ele vai conseguir realizar o que ele quiser na matéria. Por isso que ele é o mago, ele é o bruxo, é aquilo que eu estava falando. Eu acho que o vídeo cortou, né? Eu não falei dos protagonistas, mas é justamente por conta disso que ele consegue manifestar na matéria. Porque era o que eu estava falando, mas o vídeo cortou, eu vou passar aqui de novo. Se você olhar pelo contexto da jornada do herói, da mitologia, nessas grandes histórias, como Harry Potter, a Katniss dos Jogos Vorazes, que eu gosto muito, o próprio Luke Skywalker do Star Wars, todo protagonista, ele consegue ter um equilíbrio entre o feminino e o masculino interno deles. O Harry Potter mesmo, ele tinha esse poder de ação, do masculino, de força, de guerra, de luta, mas ele também tinha um feminino muito aguçado dentro dele. A empatia, a intuição, a colaboração, o amor. É por isso que ele conseguiu ser o herói, ele se destacou como herói. A Katniss a mesma coisa, ela era uma mulher que caçava, que lutava, né? Que ela tinha aquela habilidade com arco e flecha, mas ela também tinha o feminino, né? Na questão de cuidado, que ela tinha todo aquele desejo de cuidar, de maternar a própria irmã. O Luke Skywalker, a mesma coisa, ele tinha a força, que era a intuição dele, para ele poder vencer a batalha, a Guerra nas Estrelas. Então, todo bom protagonista, para ele ser um herói no labirinto e ele alcançar a ascensão dele, ele precisa integrar o feminino e o masculino dentro dele. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. E tem as polaridades também, né? Que é justamente a questão do direcionamento da energia, porque muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Às vezes a gente fica muito no feminino, a gente traz muito para dentro, a gente fica muito reflexivo, muito contemplativo, e às vezes a gente fica muito no externo também, muito na ação, quando na verdade a gente tem mais que parar, esperar. Então é saber usar essa energia, essa força no momento apropriado. Depois eu ainda vou fazer uma aula só para os elementos, só para as polaridades, mas é justamente para vocês já começarem a ter uma noção do que a gente vai ver. E aí, voltando lá para aquela questão da voz, do verbo, do comando, de como essas energias foram organizadas aqui para a gente ter uma vida terrena, é justamente a mandala, né? A mandala ela tem 6 eixos, gente. Nossa, minha canetinha já era, secou. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente terminar. Peraí. A gente tem 6 eixos, gente. Essa também tá feia, hein?
O negócio tá ruim aqui, gente. O negócio tá ruim. A gente tem 6 eixos, certo? Por que a gente tem 6 eixos? E já já vocês vão entender por que são 7. Por que 7 é justamente o número da perfeição. Porque os eixos nada mais são do que as consciências divididas. Aqui na matéria, a gente tem essa visão da divisão, né? O todo, ele é integrado. Deus é a integração de todas as energias. Não tem certo, nem errado, nem luz, nem sombra. É uma coisa só. Agora, aqui na matéria, para uma vida terrena, a gente tem essa divisão até para a própria organização da nossa vida, das missões, daquilo que a gente vem fazer, que a gente vem se aperfeiçoar, que a gente vem evoluir. E aí, essas 6 consciências é justamente os portais de evolução que a gente passa. E aí, a gente tem justamente as 12 casas com os 12 signos. Então, a primeira consciência, que é o primeiro eixo, é a consciência das relações, que é justamente a casa 1. Gente, tá difícil o negocinho aqui, viu? Tá difícil o negócio, gente, assim não dá. Por que você está fazendo isso comigo? Ó, 1 e 7, tá? Essa aqui, perdoa, falha nossa. Essa aqui é o eixo da consciência das relações, que é justamente a consciência com a gente mesmo e a consciência com o outro. Depois a gente vai ter o segundo eixo, que é o eixo da matéria, da consciência da matéria. Então a matéria se cria na casa 2 e se transforma na casa 8. Então vamos lá. Primeiro é o eixo das relações, conosco e com os outros, depois é o eixo da matéria, a matéria que se cria, a matéria que se transforma. Depois a gente tem o terceiro eixo, que é justamente o eixo mental, intelectual. E aí a gente vai ter a casa 3, que vai ser a mente inferior, e depois a gente vai ter a mente superior na casa 9. Depois eu vou explicar, gente, pormenorizado, uma a uma, mas já é para vocês começarem a ver como que as consciências elas vão se integrando. Depois a gente vai ter a consciência do tempo, que é aquilo, né, que é da onde a gente vem e aquilo que a gente faz na matéria, que é justamente a casa 4 e a casa 10. Depois a gente vai ter o eixo do amor, que é casa 5 e casa 11, que é a consciência do amor próprio e do amor coletivo, e depois a gente vai ter o eixo do serviço, que é 6 e 12, que é o serviço condicional, que é aquilo que a gente faz sob uma condição, um pagamento, né? A gente precisa aperfeiçoar e a gente recebe algo em troca, e na 12 é o serviço incondicional, que é justamente o amor pelo todo. A gente faz não porque a gente quer algo material, né? A gente só faz pelo amor, a gente ama pelo amor. E aí a gente vai ter aqui 6 eixos de consciência. Qual é o sétimo? É o ponto que une todos, é você. Você é a consciência viva e encarnada que integra todas essas outras. Você é uma faísca divina, você é um milagre divino que integra todas essas consciências. E aí, por que a gente está aqui? Por que a gente tem que passar por essas consciências, esses portais de consciência, para a gente se elevar e a gente encontrar o amor, que é a consciência crística, que é justamente o que tem aqui, que é o poder de criação, é o poder de abundância, o poder do infinito, da gratidão, que tanta gente fala, que é a frequência mais elevada. Se você olhar para aquela escala de frequências, né, que aí você tem medo, raiva, abandono, clareza, consciência, apatia, você tem várias, né? A mais alta é o amor. Quando você vibra em amor incondicional, você está completo, não te falta nada, você é infinito, tal qual a própria vida. E aí, o que a gente busca aqui no labirinto é encontrar esse amor em cada parte, em cada eixo, em cada posicionamento que a gente tem, porque isso aqui são polos, né? Você pode, já que é uma consciência, cada eixo é uma consciência, você pode operar tanto num extremo quanto no outro. Então, por exemplo, você tem o eixo das relações, correto? No eixo das relações, se você opera no extremo da casa 1, você vai ser arrogante, egoísta, você só vai olhar para você, individualista. Se você opera no extremo da casa 7, você é um dependente emocional que só vive pelas relações, que não consegue fazer nada sozinho.
O que é encontrar o amor na consciência das relações? É você integrar os dois polos. É você ser tanto uma pessoa que se respeita, que se conhece, que se ama, mas que também sabe colaborar, que sabe dar limites, e assim vai acontecer para todos os outros eixos de consciência. A nossa missão no labirinto é encontrar o sagrado, é encontrar o amor, é encontrar a harmonia, o equilíbrio, que é justamente a frequência mais elevada. Sem isso aqui, gente, para que você vai aprender astrologia? Só para saber que seu Sol está, sei lá, em Escorpião e seu ascendente está em Capricórnio? Isso não tem relevância nenhuma na sua vida. Então, todo esse conhecimento aqui é justamente para vocês encontrarem o sagrado, encontrarem essa salvação que a gente tanto busca, que é essa nossa ascensão ao amor, essa ascensão à energia mais elevada, é a energia do divino. Com isso aqui, a gente pode começar justamente o nosso curso com a parte prática. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, gente, deixem aí, escrevam, me mandem mensagem. Mas agora a gente já pode começar com a parte prática.